Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Começando em um horário diferente hoje, mas que a gente possa compartilhar esses conteúdos aí semanalmente, né? E o benefício que você tem aqui, né, de estar comigo semanalmente com esses conteúdos, é de fato aprender a regularização de imóveis na prática, tá? O objetivo desta aula de hoje, que eu trago para vocês, é o caminho mais rápido para aprender a dominar a regularização de imóveis, ok? Porque é claro que se nós pensarmos em implementar esse serviço no seu escritório, existem várias áreas que precisam de atenção. Ocorre que muitas das vezes eu vejo os advogados um pouco paralisados por não saberem acelerar esse processo. Foi exatamente por isso que eu resolvi criar essa aula, com o objetivo de acelerar essa implementação, acelerar esses resultados para você, para que você possa já começar na regularização de imóveis de uma forma mais rápida, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis já há mais de 8 anos e o meu objetivo com esses conteúdos é ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial, ok? Para quem não quer aí mexer com o poder judiciário e não quer investir mais tempo nessa área judicial, tá? E aqui no extrajudicial a gente tem uma série de benefícios, como vocês vão ver aí mais à frente, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá então. Aqui, para a gente iniciar, eu preciso te dar uma contextualização o porquê que isso é interessante, né? Eu não sei se você sabe, mas meu objetivo central aqui é te ajudar a dominar a regularização e aprender o passo a passo de cada um dos procedimentos, seja no uso campeão, seja no inventário, seja na adjudicação compulsória ou demais outros que a gente vai, ao longo dessa jornada, inserindo no seu conhecimento aí, ok? E assim, aprender a regularização de imóveis, no primeiro momento, pode parecer fácil, mas é preciso identificar uma série de requisitos para que você faça do jeito certo, tá? Para que você não seja um aventureiro e dali a pouco você já queira sair da regularização porque não deu resultado, porque na verdade você começou de forma equivocada. Você acabou fazendo do jeito errado, tá? Então, assim, para que seja mais interessante para você, além de ter eu como parceiro, ter eu como um suporte para que você faça da maneira correta, você vai poder, inclusive, me consultar. Eu deixo aqui aberto para consulta, para perguntas. Tá? Inclusive, toda quinta-feira, nós temos aí o 360 da regularização, onde você, advogado, vai ter a oportunidade de entrar ao vivo comigo, fazendo perguntas, tá? Fazendo situações mesmo que acontecem no seu dia a dia, você vai poder compartilhar comigo e saber exatamente o que eu faria no seu caso, tá? Pegando aí a bagagem que eu tenho de um cartório de registro de imóveis e também na advocacia privada. E aí você pode pensar assim, Lucas, é possível atuar na regularização de imóveis sem você? É claro que sim, é óbvio que sim. Ocorre que é muito erro e acerto. É muito falha da sua parte em executar determinadas situações, como eu falhei no início, tá? O meu objetivo central é exatamente esse, fazer você encurtar esse caminho para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E você ter aí uma alavanca para você ter um resultado muito mais rápido do que eu já tive, tá? Exatamente essa é a ideia. Você pegar aquilo de bom que tem no procedimento. É claro, nem tudo que eu falar, nem todas as minhas aulas vocês poderão gostar. Ocorre que absorve aquilo que é bom e aquilo que não for bom você ignora e somente extrai o que for bom para a sua advocacia. Tá bom? E aí, a ideia é o seguinte, eu quero, basicamente, não fazer você fazer o passo a passo sem um norte, tá? Eu vou te dar aí as ferramentas, essa aula vai ser uma aula prática mesmo, tá? Para mim te mostrar os caminhos aí que você vai poder começar de forma mais rápida na regularização, aprender a dominar de forma mais rápida, tá? Então o objetivo eu não vou fazer, não vou dirigir para você, eu vou te dar, metaforicamente, falar para você qual é o melhor pneu para você colocar no seu carro, te mostrar o caminho que você vai trilhar, e aí sim você vai ter condições de conduzir aquele veículo, né, que aqui no caso vai ser a própria regularização de imóveis, de uma forma mais segura, de uma forma mais rentável para o seu escritório. Ok? É essa a ideia, é esse o objetivo. Avançando aqui,
nós temos que um dos principais benefícios disso vai ser você implementar a regularização no seu escritório. Eu não sei se você sabe desses dados, mas eu preciso alimentar você dessas informações, até para você ver o cenário que você está inserido e o quanto isso é benéfico para a sua advocacia. Atualmente nós temos 30 milhões de oportunidades para advogados ingressarem na regularização de imóveis. É claro que esses 30 milhões nem sempre os clientes querem efetivamente regularizar. E é exatamente por isso que você vai mostrar a eles, vai estar presente neles, inclusive nas redes sociais, como a gente vai falar daqui a pouco, mostrando as dores e os benefícios de se regularizar aquele imóvel. Tá? É basicamente isso. Então, nós temos 30 milhões de oportunidades. Dessas 30 milhões, nem todas elas querem resolver o problema. Inclusive, até mesmo depois que você mostrar a elas aquele problema, nem sempre elas querem tomar a decisão de regularizar o imóvel, e está tudo bem. Tá? As oportunidades estão aí, mas nós temos que ir atrás das pessoas que falarem sim para a gente. Ok? Aqui no escritório a gente faz exatamente isso. Dos clientes que a gente prospecta, que a gente conversa, marca reuniões, é uma porcentagem bem baixa que é fechamento. Só que quanto mais atendimentos você tiver, quanto mais pessoas você impactar, mais fechamento você vai ter no seu escritório. Tá? Foi pensando nisso que eu elenquei 5 etapas para que você possa dominar a regularização de imóveis de forma rápida. Tá? Isso aqui, você precisa dessas etapas para implementar após essa aula. Finalizada essa aula, você já vai ter um norte para saber o que fazer para dominar a regularização de imóveis. Ah, Lucas, o que é dominar a regularização de imóveis? Esse conceito você inventou? Basicamente, é um marco que eu defino para meus alunos e mentorados, no qual eles dominam a regularização de imóveis, aprendem efetivamente a atuarem nos principais institutos de regularização de imóveis que nós temos no Brasil, inclusive os mais rentáveis. Não adianta nada eu ensinar para você aqui um procedimento de regularização, que seja ela jurídica ou até mesmo administrativa, que não vai trazer benefícios para o seu escritório, do ponto de vista financeiro. Tá? É importante você ter isso em mente. Tá? Só dando um parênteses aqui, a regularização ela é dividida entre regularização jurídica e regularização administrativa. Nós temos esses dois pilares. Aqui, eu ensino você a aprender a regularização jurídica, que é aquela que tem mais probabilidade de colocar honorários no seu escritório. A regularização administrativa ela é interessante também, ocorre que não é exclusiva da atuação de um advogado. Outros profissionais da área de engenharia e de arquitetura também podem fazer esse tipo de regularização. E, logicamente, ela tem uma rentabilidade menor. Aqui na regularização jurídica, ela tem uma probabilidade de rentabilidade maior, e exatamente por isso que é essa que nós temos o foco aqui no escritório e também é a que eu vou ensinar a você. Ok? Então, aqui para frente, nós iremos estudar as 5 etapas para que você domine a regularização de imóveis mais rapidamente. É claro que o foco aqui vai ser a regularização administrativa, que é aquela fora do Poder Judiciário. Ocorre que, em dado momento, vai ser necessário a atuação do Poder Judiciário, porque, infelizmente, algumas questões só podem ser resolvidas pelo Judiciário. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, então, uma aula mais prática aí para a gente conversar abertamente sobre essas 5 etapas para você dominar a regularização de imóveis mais rapidamente. A primeira delas, pessoal, não poderia ser diferente do que um estudo de fato. Então, eu colocaria como a primeira etapa, a etapa de qualificação. Tá? Independentemente da área que você atua no seu escritório, se você é um advogado autônomo, se você é um advogado associado ou contratado CLT, não importa, é preciso de qualificação para fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Então, pensando na ideia de implementar esse serviço no seu escritório, seja abrir um escritório para isso, ou até mesmo abrir um setor dentro do escritório onde você trabalha, é preciso qualificação para que você ou delegue aquele serviço ou para que você mesmo o faça. Tá? Então, a qualificação ela é fundamental para que você saiba até mesmo qual procedimento atuar e qual etapa daquele procedimento. Tá? Por exemplo, aqui no nosso escritório a gente trabalha com regularização de imóveis
do ponto de vista de inventário, de adjudicação compulsória e de uso campeão. Esses são os três, basicamente, que nós focamos aqui e é o que dá mais rentabilidade para o escritório. Tá? Por que disso? Porque envolve, de fato, o domínio daquele imóvel. Né? E assim, o interessante disso é que eu trago uma experiência por trás do balcão do cartório de registro de imóveis, o qual eu tive a oportunidade de pegar os documentos que os advogados entregavam para nós lá no cartório de imóveis, e eu pude extrair, né, essa experiência que ajuda muito a minha advocacia. E é exatamente isso que eu quero passar para você. Ao invés de você ter que passar anos aí trabalhando no cartório de imóveis, igual eu fiz, eu envelopo esse conhecimento e entrego ele a você. Exatamente isso que é o interessante, tá? Então fica com essa ideia. A qualificação ela tem que estar como um pilar fundamental no seu processo de implementação da regularização de imóveis, para que você aprenda de fato esse conteúdo. Não tem como você querer atuar na regularização de imóveis e dominar de fato a regularização sem se qualificar. Tá? E aqui eu não falo uma qualificação de pós-graduação não, viu? Porque eu, inclusive, já fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário e nem mesmo por isso eu fico falando muito sobre isso, mas acontece que a pós-graduação que eu fiz, ela serviu muito mais para fins de networking com outros advogados, inclusive fiz vários amigos ali, parcerias, do que essencialmente conhecimento. Porque o conhecimento, para uma pós-graduação, na minha visão, ele tinha que ser um conhecimento mais prático, do qual você vai para o campo de batalha. E não foi o que aconteceu comigo. Nós tivemos aí uma pós-graduação que era basicamente uma extensão da faculdade. Eu tive aí 2 anos de pós-graduação que nós também fazíamos lista de exercícios, também apresentávamos trabalho ali, e não teve muito, teve uma ou duas atividades práticas no qual nós íamos para o campo de batalha, para compartilhar inclusive situações do dia a dia. Ocorre que isso não é a regra das instituições de ensino que focam em capacitação, né, do ponto de vista da pós-graduação. E aqui não, a ideia é que você extrai esse conhecimento de mim, tanto das aulas que eu ministro aqui gratuitamente no YouTube, de eventualmente turmas que eu vou abrir do meu curso para ensinar o meu método de dominar a regularização de imóveis, ou até mesmo mentoria, se você quiser avançar, né, implementar de fato esse setor no seu escritório, é uma situação mais prática, no qual você vai ter acesso a ferramentas para não só pegar na doutrina nem na legislação, mas do ponto de vista prático. Como que isso se adequaria ao seu escritório? Essa é a minha preocupação. Porque, vamos lá, prestar um serviço hoje, dentro do direito imobiliário, dentro da regularização de imóveis, é tranquilo. Você vai na doutrina, vai na legislação, estuda aquele procedimento, você fala, não, beleza, aí eu tô ok, eu consigo prestar o serviço. Só que quando o cliente chega, a situação dele parece que não tem nada a ver com aquilo que você estudou. É somente a prática que vai te dar essa oportunidade de você identificar de forma mais rapidamente qual é o problema que o seu cliente está passando. E exatamente como que você vai resolver aquele problema de forma mais rápida. Né? E esse processo de implementação ele até demora. Então o que eu trago aqui a você é essa oportunidade de você se qualificar, né, do ponto de vista prático. Claro, tem teoria também, só que a prática ela vale muito mais que a teoria aqui. Para você poder identificar rapidamente qual é o problema do seu cliente e não deixar ele na mão aí e conseguir a regularização do imóvel, que é de fato o que você almeja aqui. Tá? E assim, só um recado para todos vocês aqui, em breve eu vou abrir uma turma do meu método DRIP, que é exatamente um método de dominar a regularização de imóveis, no qual eu ensino todo o passo a passo e a implementação dessa regularização da atuação na regularização de imóveis dentro dos escritórios de advocacia. E é fundamental você ter isso em mente, para que você tenha um passo a passo para se guiar e ter ali um caminho a ser trilhado. Tá? Então, no momento oportuno, vocês ficarão sabendo aí dessa abertura dessa turma, para que vocês possam estar do lado de cá, aprendendo na prática como fazer isso. Então, assim, independentemente se você vai entrar ou não nessa turma, você tem que ter em mente que qualificação tem que estar no topo da sua preparação para dominar a regularização de imóveis. Seja comigo ou seja com outros advogados que vocês forem aprender a regularização de imóveis, a qualificação ela tem que vir em primeiro lugar.
Porque sem conhecimento você não faz nada. Sem conhecimento você não tem poder de decisão sobre qual área vai atuar, como vai atuar no melhor tipo de serviço ali para você regularizar o imóvel do cliente. Ok? Esse foi então a primeira etapa. Qual que é a segunda? Marketing. Aqueles que detestam aí o marketing, aqueles que não gostam de redes sociais, esse é o momento de você fechar a live e não sair, não estudar mais sobre isso aqui. Por quê, pessoal? É inegável que o avanço tecnológico fez com que todas as marcas, todos os escritórios de advocacia, todos os médicos, arquitetos, engenheiros civis, eles precisam se posicionar online para que a sua marca seja reconhecida. Antigamente, para que você conhecesse um serviço de alguém, você teria que visitar o escritório da pessoa, a pessoa teria que demonstrar um serviço que estava fazendo. Hoje, a primeira coisa que a pessoa faz quando conhece uma pessoa é fazer o quê? Buscar a pessoa no Instagram. Parece que se você não tem uma página no Instagram, você não existe. Então, estar nas redes sociais para dominar a regularização de imóveis é fundamental. O cliente, quando vê os seus vídeos, que dali a pouco a gente vai falar sobre isso, mas quando ele vê seus vídeos, vê a sua página no Instagram, ele vê que você existe. Nem sempre o cliente vai até o seu escritório para ver um fechamento. Eu, por exemplo, já fechei um contrato de honorários e até hoje eu não vi o cliente. Foi tudo online. O cliente me achou no YouTube, eu resolvi uma dor dele através de um vídeo, ele comentou sobre uma dúvida, eu me ofereci para ligar para ele, ele passou o número dele, eu liguei e a gente começou a conversar. E aí, uma coisa que foi fundamental para que eu entendesse o quanto o marketing, não só marketing digital, você fazer impulsionamento de publicações, mas você estar presente nas redes sociais é fundamental para atuar nessa área, foi quando ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele, né? Eu falei, fulano, por que você resolveu contratar o serviço do meu escritório e não de um escritório aí próximo à sua cidade? Que inclusive esse cliente ele não é daqui de Goiânia, da minha cidade. Ele me disse assim, ele falou assim, doutor, eu te contratei porque eu vi tanto vídeo seu, eu falei, não é possível, essa pessoa sabe muito o que ele está falando. Ele sabe muito o que está dizendo. Então foi através da quantidade de vídeos que eu tinha na internet que ele me disse que eu era a pessoa para regularizar o imóvel dele. Ele tinha que contratar os meus serviços. Então, a ideia aqui é você ter um posicionamento online. Eu não sei como que é no seu escritório, se você já atua no direito imobiliário, se você já atua na regularização de imóveis, inclusive, mas é preciso que o seu cliente, seu potencial cliente, ele saiba que você faz isso. Ele saiba que você está prestando aquele tipo de serviço. Então a ideia é você deixar isso claro. Não sei a forma de marketing e se você faz marketing no seu escritório, mas deixe bem claro para ele. Né? Deixe bem claro através de vídeos que a gente vai conversar daqui a pouco, mas que ele possa identificar em você uma oportunidade de resolver parte da dor dele. E uma das funções dos vídeos, pessoal, é que você resolva parte da dor dele. A dor do seu cliente começa pela desinformação. Então, se você resolve parte da dor dele através de um vídeo, você já atingiu uma etapa do relacionamento, que é a reciprocidade. Ele já está se sentindo grato por você resolver parte da dor dele. E o passo além é você avançar, começar cada vez mais resolvendo pequenas dores dele, até de fato resolver a dor principal, que é a regularização do imóvel. Então, eu vejo muitos colegas um pouco receosos com prestação de consultoria gratuita, querem no primeiro momento já taxar um valor ali para aquela consulta, porque a minha hora é muito cara e etc e tal. Nós temos diversos profissionais que se posicionam dessa maneira e eu respeito, porque cada um decide a forma de trabalhar. Ocorre, porém, que a minha experiência me obriga a te dizer que dentro da regularização nós temos que ter uma atuação um pouco mais, como eu diria, generosa no início. Você cria um relacionamento com o cliente no início, do ponto de vista de ajudar ele, resolver parte da dor dele, avançar para uma consulta, e essa consulta nem sempre vai ser cobrada, até para ele sentir confiança e poder contratar seu serviço. Então a chance que se você se posiciona no marketing e resolve parte das dores dos clientes, dos potenciais clientes através da internet, você encurta esse período
de relacionamento com o cliente e ele já vai querer avançar para a regularização do imóvel. Uma dica fundamental na produção de vídeos, que eu até antecipo aqui para vocês, é o quê? Você mesmo criar demanda. Como é que funciona isso? O seu cliente, o seu potencial cliente, ele não sabe os riscos que ele corre com o imóvel irregular. Ok? Você, advogado, sabe. E até mesmo você, advogado, que não atua na regularização de imóveis, parte das dores você já sabe. Por exemplo, que o imóvel do cliente não pode ser vendido. E ele não vai garantir herança. São situações óbvias para nós. Só que o seu cliente não sabe disso. O seu potencial cliente, nem sempre ele vai saber disso. Então você fomentar essa ideia, fomentar a ideia de que se ele não fizer isso, ele pode perder aquele imóvel, ele pode não garantir herança para o filho dele, isso é muito interessante. Você vai atingir, através de gatilhos mentais, a dor do cliente. Só que na sequência, você vem e dá a solução. Você mostra a simplificação daquele conhecimento, daquela regularização, na verdade. E é claro, adianta fazer um marketing, adianta fechar com o cliente e não ter o conhecimento, que é a etapa 1, qualificação, não adianta. Se o cliente cair no seu escritório, ou mesmo você que atua autônomo, ele cai para você, você fecha contrato. E aí? Você vai pagar o outro escritório que tem especialização naquilo para atuar? Você precisa de conhecimento, tá? Você precisa de conhecimento para poder atuar nisso. E aqui eu separei, pessoal, algumas etapas que você precisa, né, vencer para estar de fato atuando na regularização, implementando aí de forma mais rápida, tá? Isso tudo dentro do marketing. A primeira é perder o medo de falar em público. Olha, não adianta, porque um advogado que vai se posicionar na internet, ele precisa se comunicar, ele não tem que ter esse medo. Eu sei que isso ainda afeta muitos profissionais, inclusive advogados, e isso pode ser um problema para você avançar na sua carreira. Se isso é uma dor que você vivencia, você precisa de alguma maneira vencer isso. Você precisa acabar com isso. Porque eu não conheço um advogado bem-sucedido que não domine a fala em público. Ele precisa se posicionar, seja na internet, seja em uma palestra, ele precisa aprender a se comunicar. Aquele advogado retraído, aquele advogado que fica com vergonha de se posicionar, com vergonha de dar a sua opinião, normalmente ele não avança muito na carreira. Ou vai procurar um serviço público, e nada de errado com isso. É só uma questão de posicionamento. É uma questão de fato, identificar o que é melhor para você. Né? E eu falo isso porque, assim, eu passei por isso. Olha que engraçado. Vou contar uma história aqui para vocês antes da gente avançar. Dentro do marketing, eu elenquei que você precisa de 5 itens, né? Para que você possa atuar de forma sem gastar dinheiro nem nada, fazendo tudo de forma orgânica, de forma gratuita mesmo. Nada ainda tão profissional, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Só contar uma história para vocês. Na época eu estava na faculdade, ali no quinto ou no sexto período, nós tínhamos apresentação, né, de trabalhos. E na grande maioria das vezes, os trabalhos, eu não gostava de fazer trabalho em grupo, tá? Nunca gostei. E nesses trabalhos em grupo, teve uma vez que o meu grupo estava tendo muita divergência do grupo, era uma matéria de sociologia, que inclusive eu não gostava, mas eu tinha que apresentar, era uma questão de prova, valia a nota da prova, era só aquele trabalho, não tinha prova, e eu resolvi fazer sozinho, né? E aí todo mundo, olha, como assim, fazer sozinho e tudo tal? Eu falei, não, eu prefiro fazer sozinho para não dar divergência, para não dar briga aí. Vocês fazem o de vocês, eu vou escolher um tema sozinho e vou fazer sozinho. Aquilo ali teve duas situações importantes na minha vida. A primeira é porque eu estava num momento que eu não queria falhar por culpa do outro. Se eu falhasse, teria que ser somente por minha intervenção e eu estava percebendo que o pessoal ia escorar muito em mim. Eu resolvi fazer sozinho para me livrar dessa situação. Só que foi uma época que eu tinha dificuldade de falar em público. E esse trabalho ia ser em apresentação, né, para a sala toda. Foi quando eu enfrentei esse medo e falei, cara, não é possível. Eu estou fazendo direito, vou me formar em direito, quero advogar e não consigo ter esse domínio de falar em público, eu preciso vencer isso. Foi quando eu comecei a estudar o assunto, que inclusive era sobre tráfico de drogas, né? E fui fazer essa apresentação. Fiz uma
um belíssimo estudo aí, né? Aprofundei bastante no tema. E eu estudei muito sobre aquele tema. Não era um tema nem que eu gostava, mas eu tive que estudar para poder fazer aquela apresentação. No dia da apresentação, eu sabia tudo sobre o tema. Né? Tudo não, mas eu sabia boa parte daquele tema. E eu fiz a apresentação de forma tranquila. Eu percebi que as perguntas que me foram direcionadas eram perguntas tranquilas. Eu não tive dificuldade para falar. Eu não tive medo de nada. E foi vencendo aos poucos aquele medo. Né? Fiquei nervoso, naturalmente, como eu fico. Inclusive, toda aula que eu começo, no início, me dá um pouco de insegurança. Mas depois acaba. Agora, por exemplo, nesse momento da aula, tá tranquilo. A gente está batendo um papo aqui, eu estou contando uma história para vocês que nem estava dentro do meu cronograma. As ideias vão surgindo e vai fluindo naturalmente. Então, o que eu recomendo para você sobre a questão do medo de falar em público? É necessário. É necessário. Você vai precisar, em dado momento, se posicionar online. Você vai, em dado momento, precisar fazer uma reunião. E dependendo da sua atuação, dependendo da forma como você fala com o cliente, você passa segurança. Se você não passar segurança para o cliente, ele não fecha com você. Não adianta. Você pode ser o escritório mais especializado naquela área para o cliente. Se você não passa segurança no momento da reunião, ele não fecha com você. Simples assim. Então, perder o medo de falar em público, seja numa reunião, seja numa palestra, seja numa aula, seja num vídeo que você vai fazer na internet, é fundamental. Você precisa disso. Então, para aprender a dominar a regularização de imóveis, uma das etapas é você vencer esse medo. Não tem jeito. Dentro do marketing, né? O segundo aqui, isso foi a letra A. A letra B, perder o medo de oferecer os seus serviços. Isso pode parecer bobeira, mas eu já vi muita gente não sabendo precificar honorários, não sabendo oferecer o serviço. E na grande maioria das vezes, até sabe oferecer, mas não sabe cobrar. Tem dó do cliente. Acontece que ninguém teve dó de você quando você estava na faculdade. Ninguém pagou as cópias que você fez para poder estudar, os livros que você teve que comprar. Então, essa etapa da sua vida, o seu cliente não vê. Só que isso tem que estar impregnado na sua cabeça. Isso foi uma etapa que você venceu para chegar onde você está. Tá? Então, você não tem que ter medo de oferecer seu serviço. Você tem que valorizar. Isso é uma autopercepção por aquilo que você consegue oferecer para o seu cliente. Se você tem problema com isso, você precisa vencer isso também. Porque senão você não vai dominar a regularização de imóveis, você não vai dominar serviço nenhum dentro da advocacia. A oferta do serviço ela não tem que ser vista como uma mercantilização, obviamente. Ocorre que, da mesma forma que um médico oferece ali um exame e depois uma consulta para a situação dele, ou então uma cirurgia que precisa ser feita, você vai oferecer o seu serviço para resolver uma dor do cliente. Ocorre que a dor do cliente da advocacia não é física igual a do médico. Tá? Ela pode não ser tão latente como na medicina, mas é uma dor do mesmo jeito. E você tem a solução, você tem um remédio. E nesse caso nosso aqui é a regularização. Ok? Letra C. Gravar vídeos orientando, ajudando seus potenciais clientes periodicamente. Ocorre que não tem como, pessoal, a melhor forma de você estar posicionando o seu escritório e a sua possível regularização de imóveis, né, se você quiser entrar nesse mercado, é gravando vídeos. Tá? Não tem jeito. Gravação de vídeos é o que mais conecta seus potenciais clientes. Uma, porque ele quebra a objeção de saber quem é você. Outra, que você resolve uma dor dele conectando com ele. Tá? Isso é um fato. Eu já trago aqui listado para você, mas você já deve ter percebido que a maioria das pessoas que trabalham com marketing trabalham com vídeos e não somente com imagens. Por que disso? Para conectar, pessoas conectam melhor com pessoas. Ok? Letra D. Você tem que ter um Instagram, tá? Onde seus clientes possam te achar, que é a porta de entrada. Não tem jeito. É aquilo que eu falei antes. Quando você conhece uma pessoa hoje, você não pergunta aonde ele trabalha, o que ele faz. Você pergunta primeiro qual que é seu Instagram. A primeira coisa é qual que é seu WhatsApp ou qual que é seu Instagram. Para que você possa ver o que essa pessoa faz da vida. Porque normalmente o que você faz da vida vai estar onde? Na sua página na internet, que hoje é a página inicial, que é o Instagram, ok? E a letra E, que ela não é obrigatória, mas é importante, se você for avançar e for profissionalizar nisso,
que é ter um site, para onde você leva seus potenciais clientes, mostrando ali todo o seu escritório, qual é a estrutura que você tem, se você tem ou não, mas isso aqui não é obrigatório, ok? Vamos avançando aqui para a terceira etapa, que é uma execução estratégica. Então vamos lá, vamos recapitular. Você se qualificou, fez cursos, fez mentorias, fez a implementação da regularização de imóveis, você já está adepto ao marketing, que é a segunda etapa, e agora você tem que ter uma execução estratégica. Né? Naturalmente, após aprender esse procedimento, depois de ajudar os seus seguidores de forma genuína, através dos vídeos, as chances são que os primeiros clientes vão aparecer. Né? As pessoas vão sentir que você vai ser o resolvedor da dor deles. Ok? E aí agora é preciso uma execução estratégica, de modo que os seus clientes da base possam cada vez mais indicar os seus serviços aos vizinhos, aos confrontantes daqueles imóveis regularizados. Ok? Eu falo isso de forma mais detalhada no módulo 4 do método DRIP, que é o curso que eu tenho sobre regularização de imóveis. O que eu falo lá no módulo? Que é exatamente isso. Você aprender a se conectar não só com o seu cliente, mas com todos os vizinhos que estejam ali próximos. Para quem é aluno sabe, porque é fundamental colher a assinatura dos confrontantes, dependendo do procedimento de regularização. E é nesse momento que você faz seu cliente ser uma ponte para você captar outros mais 3, 4 clientes. Ok? Beleza, vencida a etapa 3, nós avançamos para a etapa 4, que é a etapa de parcerias. Tá? Aqui, os seus parceiros advogados, né, pode ser até parceiro de que você já tem alguma parceria, ou algum colega advogado, amiga advogado, vai começar a ver que você presta serviço de regularização de imóveis. Né? E vão começar a delegar esse serviço para você, como forma de execução mesmo. Eles não querem prestar o serviço, eles querem que você preste o serviço. Então, a ideia é eles trazerem esse cliente para você, eles não vão investir em marketing, você também não, porque esse cliente vai vir de forma, entre aspas, gratuita para você. Seu escritório vai receber, vai prestar aquele serviço e, naturalmente, vai passar uma porcentagem para aquele advogado ou escritório parceiro. Ok? Chegando nessa etapa, você já vai poder começar a ser um dominador, começar a ser considerado um dominador da regularização de imóveis, porque você vai fazer isso de forma gradativa. E você vai poder multiplicar isso. De modo que cada vez mais entre regularizações para serem feitas, você vai começar a fazer parcerias ali. Ok? É claro, é preciso conhecimento, é preciso marketing. Não é fácil chegar nessa etapa aqui. Tá? É preciso de parcerias. E é possível você fazer isso de forma genuína, sem poder ter funcionário, sem poder ter um escritório de fato. É plenamente possível. Mas é preciso conhecimento inicialmente. Sem conhecimento você não faz nada dentro da regularização de imóveis. E, inclusive, é um conhecimento que você não adquire em qualquer lugar. Eu não adquiri esse conhecimento nem mesmo em uma pós-graduação. Eu tive que ter a experiência no cartório, fazer uma pós-graduação, investir muito tempo em qualificação pessoal mesmo, tá? Estudando, fazendo resumos de provimentos, estudando o CNJ, a forma como o CNJ regulamenta os procedimentos dos cartórios. Isso é fundamental. Okay? E aí você vai ter a oportunidade de avançar para a quinta etapa, que é uma etapa que ela não é necessária. Ela é uma etapa opcional, que nem sempre os escritórios querem avançar para isso. E qual que etapa que é essa? Que é uma implementação completa. Após você cumprir os 4 requisitos acima que a gente acabou de conversar, você vai estar executando eles constantemente. Tá? Vou retornar aqui quais são essas 4 etapas. A primeira, qualificação. E detalhe, a qualificação ela não é feita uma vez só. Ela é feita de forma gradativa. Você tem que sempre estar se atualizando. Você muito bem sabe que a legislação ela muda constantemente. Então você precisa ter seu radar ligado para sempre que houver uma alteração legislativa dentro da regularização de imóveis, você esteja atento, para que isso não impacte a prestação do seu serviço. Número 2, você precisa sempre estar em constante mudança no marketing, trazendo novas formas de atacar o seu cliente do ponto de vista positivo, tá? Atacar no sentido que eu falo de mostrar a ele que ele está passando por um problema e precisa ser resolvido. A etapa 3, execução estratégica. Se você não tem uma execução estratégica, pode ser que seu escritório tenha 10 fechamentos de contrato e você não tenha pessoas para executar. E aí? O que vai acontecer?
as chances são que aquela regularização ela vai morrer. Você não vai ter capacidade física de pessoas mesmo para prestar o serviço. E quanto mais você avança aqui já na etapa 4 em parcerias, as chances são que você vai ter mais volume. Só que você só vai começar a compreender o momento de contratar pessoas, de delegar outras funções na quinta etapa, que é onde você começa a delegar essas funções, que é a implementação completa. E aqui pode ser que você queira, pode ser que você não queira, tá? Abrir um setor dentro do seu escritório para fazer esse tipo de regularização. Pode ser que você seja um aventureiro que queira só ali prestar um serviço ou outro para ver se isso é para você ou não. Ou pode ser que você queira, de fato, viver disso, viver da regularização de imóveis. Tá? O nosso escritório aqui atua especificamente somente na regularização de imóveis. É preciso fazer esse nicho para que você, e na verdade aqui nós atuamos num subnicho, né, que é a regularização de imóveis dentro do direito imobiliário, para que você possa ser reconhecido no mercado como autoridade no assunto e como referência. Tá? Ué, Lucas, mas você está falando aí sobre regularização de imóveis, você está ensinando outros escritórios a fazerem o que você faz no seu escritório? Exatamente. E eu não tenho medo de concorrência. Tá? Por que eu falo isso? Atualmente nós temos 30 milhões de imóveis irregulares. Nem se todos os escritórios de advocacia voltassem os olhos para a regularização de imóveis, nós não resolveríamos o problema do Brasil tão rapidamente. É por isso que eu falo isso aqui abertamente e de forma genuína quero ensinar você a dominar essa área sem preocupação com concorrência. Na verdade, eu quero que vocês aprendam comigo e tragam depois os resultados que vocês tiveram na advocacia de vocês. Tá? E essa implementação completa, ela depende de vários requisitos que agora não é momento. Nem você está preparado para aprender essas etapas, porque primeiro você precisa cumprir as etapas anteriores. É somente depois que você tiver avançado todas as etapas que eu acabei de falar aqui, é que você vai ter o feeling de identificar que é preciso profissionalizar cada vez mais aquela regularização dos imóveis. Ok? E aí, eventualmente, quem já for meu aluno e tiver nessa etapa de uma implementação completa, isso vai ser feito através de uma mentoria. Tá? Para que você possa saber as etapas a serem trilhadas dentro da regularização de imóveis, para de fato profissionalizar cada vez mais aquela sua prestação de serviço. Perfeito? Pessoal, esse é o nosso objetivo de hoje. Eu não quis fazer uma aula tão extensa, porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado de forma rápida e objetiva. Se a gente ficar falando aqui coisa demais, pode ser que eu não cumpra com a minha finalidade. Então, de tudo isso, agradeço a atenção tanto você que está me assistindo no ao vivo e eventualmente aqueles que assistirem no gravado. E lembro vocês que no dia de amanhã nós teremos o 360 da regularização de imóveis. Se você quiser entrar ao vivo comigo ou compartilhar uma dúvida para que eu responda ao vivo, esteja às 19 horas comigo na quinta-feira. Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei sobre regularização de imóveis. E hoje não foi uma aula jurídica, foi uma aula mais estratégica mesmo. Eu não falei nada aqui sobre provimento, não falei nada sobre legislação. É só mesmo para você identificar o que você precisa fazer para que você domine a regularização de imóveis de forma mais rápida. Tá? Para que você não tenha que passar por problemas para poder identificar qual é o melhor caminho. Eu já passei por vários problemas nesses 10 anos aí que eu estou trabalhando com imóveis, né, regularização de imóveis, e eu encurto esse caminho para você. Eu encurto esse caminho para que você não tenha que trilhar o que eu trilhei para colher os resultados que eu estou tendo hoje. Você vai poder ter esses resultados, ou até mesmo melhores se você dedicar muito, isso depende de você, sem passar pelo que eu passei. Beleza? Meu objetivo é esse. Um abraço, muito obrigado aí pela presença de vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!